Hoje é 26 de junho de 2019, uma quarta-feira. O cronista ontem não pôde fazer a sua crônica, que seria diária. É muito difícil fazê-la a cada 24 horas, porque o cronista tem família grande, precisa exercer a especialidade de advocacia criminal e com muita agressividade. Então, isto aqui fica em segundo plano. Mas vai-se examinar o estado de São Paulo só hoje, a partir de um artigo posto na página 2 por Antônio Cláudio Maris de Oliveira, falando na primeira pessoa. Eu. E sobre exatamente o desequilíbrio na balança da justiça. Na verdade, Maris aproveita o tema geral do desequilíbrio no exercício da advocacia, principalmente da criminal, para dar um pontaço aqui no ministro Sérgio Moro, antes juiz na especialização da criminalidade a ser apurada na Operação Lava Jato e outras. Maris afirma, e com razão, que o hoje ministro da Justiça, antes juiz, agiu com parcialidade. Não é preciso, hoje em dia, ser muito desenvolto na arte de criticar para chegar a tal conclusão, porque qualquer advogado ou jurista medianamente preparado e corajoso, ou determinado a tanto, acha, entende e advoga, inclusive, a visão do hoje ministro Sérgio Moro como um juiz lá atrás, seduzido, a expressão é esta, até em benefício do hoje ministro, seduzido pela suavidade, pela manifestação até astuta do preposto do Ministério Público com atividade na Lava Jato. O cronista tem uma certa dificuldade em dizer o nome do eminentíssimo procurador da República, Dallagnol. Parece que é isto. O articulista afirmou numa das crônicas antigas que esse eminente procurador da República agiu com um canto de sereia em torno do antejuiz, de tal forma que com esse acarinhamento intelectual conseguiu fazer com que ele se parcializasse objetivamente. Nesse sentido, as culpas do hoje ministro Sérgio Moro são menores, são menos graves, porque a arte do convencimento é muito sinuosa, vai acachalapando a liberdade de opção da criatura até o momento em que ela se esquece do equilíbrio que é imposto até a função exercida e se desequilibra como se desequilibrou o eminentíssimo ministro da Justiça, hoje posto na berlinda, é claro, e com muita razão, porque verteu
a balança da justiça de tal maneira que se pôs dentro daquelas críticas à atividade jurisdicional estável, no sentido de decidir sim, sem pressuposto pesando num dos lados da já citada balança, que é, na verdade, o pendão da esperança de todo aquele que é processado criminalmente. E Marisa escreve o desequilíbrio da balança da justiça. E afirma que a advocacia hoje está desprestigiada até em razão de um conceito não muito estável, no sentido de que o advogado é parcial, é às vezes até criminoso, procurando aqueles que partem para esse despautério, procurando infirmar a potência da beca. É mais ou menos isso, em outros termos, que Antônio Cláudio Maris de Oliveira começa e entremeia o seu artigo posto hoje à página A2 do Estadão. Em parte, este escriba concorda com o eminentíssimo colega de especialidade. Em parte, sim, mas no restante há uma distonia entre aquilo que este articulista pensa e aquilo que Maris diz, porque Maris não diz o resto. A advocacia está, assim, permeada por atritos postos por seus críticos. A advocacia está sofrendo esta agressividade toda em razão, sim, da forma como a cidadania está a examiná-la, mas há um fator que este velho Rábula, quiçá o decano da advocacia criminal paulista, nunca se preocupou, este velho criminalista, em saber se Tales Castelo Branco está há mais tempo no ramo do que ele, mas se Tales Castelo Branco for o decano lucidamente posto ainda no exercício da profissão, este velho criminalista lhe dá o cetro com imensa satisfação e respeito, porque Tales merece. Está no lance final dessa ponte a caminho do decanato na advocacia criminal paulista e, quiçá, brasileira. Este escriba, há uns 50 anos, quem sabe, critica aquilo que chamaria de um pouco de malemolência da Ordem dos Advogados, a qual ele pertenceu, na qual este escriba exercitou honradamente funções muito atuantes no passado e agora, em menor dose no presente. Este escriba há 50 anos ou mais, porque advoga há 62, critica a pouca agressividade da corporação em vigiar, em fiscalizar o Ministério da Educação e Cultura nas diversas fases, porque aquele organismo passou e vem passando hoje com um não especialista, cujo nome é muito difícil de dizer, a testa daquela pasta importantíssima
a partir de Jarbas Passarinho. Jarbas Passarinho foi o primeiro ministro da Educação a meter a mão naquela cumbuca preciosíssima e começar a tarefa de aviltar a advocacia brasileira, a ponto de nós figurarmos hoje naquele livro que ultrapassa as medidas no sentido de ver qual o país que mais advogados tem, a ponto daquele livro nos estar a premiar com o conceito, quem sabe, de ser o primeiro na lista do número de advogados atuando. Jarbas Passarinho começou aquilo. E é curioso como o ultrapassamento da moderação na existência de perlustrantes de determinada carreira colabora ou coopera para a falta de predominância ética e moral de determinadas profissões. Em outros termos, o Brasil tem hoje 800 mil ou mais advogados inscritos na OAB, fora o outro milhão que não consegue ser aprovado no chamado exame de ordem ou exame de Estado, que é incorretamente chamado pelo povão como exame da ordem, exame da OAB, exame da OAB, que resiste ainda a duras penas, porque um dos grandes atacantes da legitimidade do exame de ordem é, curiosamente, o próprio hoje presidente da República, que tem um projeto lá atrás no sentido de impedir essa última senda, ou esse último marco impeditivo da desmoralização da profissão. Maris fala das coisas, mas não fala disso. Não mete as mãos honradas nos escaninhos do MEC, a saber o que vem acontecendo lá dentro há mais de 50 anos. A partir, inclusive, de Jarbas Passarinho, que começou essa debandada ética e moral na presidência ou nas diretrizes do Ministério da Educação e Cultura brasileiro. Era preciso, era imprescindível, era necessário e foi sempre uma tarefa desenvolvida por este articulista que a ordem atacasse aquele covil. E covil era aquele ministério. O antigo Rábula da Advocacia Criminal, este antigo escriturário da Advocacia Criminal brasileira, chama a atenção para isso há anos e anos e anos, obstinada compulsivamente. Aliás, não deixando inclusive de criticar o moço Haddad, que foi candidato à presidência da República e sozinho autorizou 200 e poucas faculdades de direito enquanto ministro. E precisa explicar ao povo, precisa explicar à cidadania, precisa explicar aos cidadãos brasileiros, precisa esclarecer a todos nós por que o fez. Quais as razões pelas quais autorizou outras 247 ou mais faculdades de direito no país, cedendo à pressão de universidades potentíssimas que têm casulos de faculdade de direito em cada esquina desta metrópole de São Paulo
e que espalham cursos de direito em qualquer cidadela, em qualquer municípiozinho, em qualquer vilarejo, posto nos rincões deste país, aviltando, sim, tirando qualquer prestígio ou qualificação do exercício da profissão, disse, formando bacharéis só, porque advogados só o serão aqueles ultrapassantes do exame de Estado, do exame de ordem. De qualquer forma, 800 mil advogados exercendo a profissão neste país e mais 1 milhão de bacharéis que não conseguem ser advogados porque não passam para aprovação nos requisitos mínimos exigidos no exame de Estado. Antônio Cláudio Maria de Oliveira não cuida disso. Aliás, não era a perquisição que o eminentíssimo colega, meu amigo, creio, que o eminentíssimo colega consegue difundir na sua previsão de problemas que o ministro da Justiça está a exibir com essas invectivas que se fazem contra o desequilíbrio atingido enquanto exercia a magistratura na chamada Operação Lava Jato. Não era o escopo de Antônio Cláudio Maria de Oliveira falar dessa particularidade, mas foi sempre prerrogativa, privilégio ou defeito ou obsessão deste velho criminalista saber o que acontece ainda no Ministério da Educação com a abertura de novas faculdades de ciências jurídicas e sociais nesta nossa sofrida nação. É claro, com 800 mil advogados exercendo a profissão no nosso país, a qualificação intelectual cede passo ao número de imensa maioria pouco qualificada para, inclusive, o equilíbrio ético nas atividades profissionais. É por isso que há ainda a derruição da nossa qualificação intelectual. Nós temos seguramente o maior número de advogados do mundo. E qualquer universidade a exercer essa potencialidade incrível no gavetório do Ministério da Educação abre tantos cursos de direito quanto quiser, porque mirtifica e porque multiplica a existência dessa especialidade educacional, onde, quando, como quiser, bastando que o queira. É por isso que a advocacia no país, principalmente por isso, que a advocacia no país perdeu aquela matriz de dignidade que tinha há 50 ou há 60 anos atrás. E este escriba, numa crônica já passada, já antiga, ainda estava ou está a prevenir a própria OAB contra as faculdades de direito online, que constituem, sim, uma estrada mefítica posta no divisor de águas entre a pouca eticidade restante no ensino do direito e o descalabro que vem por aí. Então,
não se tenha qualquer pudor em abrir mais esta porta concernente a uma outra redução de qualidade moral entre as faculdades de direito postas a funcionar nesse nosso país, porque vai acontecer, está acontecendo. Esse novo ministro da Educação, cujo nome também é complicado, que não entende coisa alguma de educação, mormente do exercício do direito no país. Aquilo é sedutor, aquilo é um pedaço de bom caminho encontrado em qualquer vilarejo no Brasil. Monta-se uma faculdade de direito que é cota parte numa dessas universidades que ponteiam em cada esquina, por exemplo, da nossa metrópole. Captura-se ou se parte para a sedução do magistrado que ocupa uma ou duas das varas existentes no vilarejo, seduz-se o representante do Ministério Público, vai-se à cata do melhor dos melhores advogados existentes naquela comarqueta e pronto. Um sentido quase que imanente, ou num sentido mefistofélico, qualquer objeção ao funcionamento daquela escola de direito na comarqueta é posta atrás das portas, porque aqueles que poderiam opor-se passam a colaboradores ou a cooptadores daquela atividade mefítica. Então, Mariz não cuidou disto. E não tratou disto não por vergonha ou por timidez, não. É porque seu objetivo era outro. Era falar da parcialidade do hoje ministro da Justiça enquanto juiz era com competência na Lava Jato. Era a destinação desse artigo, O Desequilíbrio na Balança da Justiça, escrito, aliás, com muita procedência pelo amigo Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. Então, este humilde difusor de palavras, porque não tem tempo para escrevê-las, este humilde difusor de palavras, põe realce naquilo que falta aqui. Talvez por não haver espaço, porque Mariz, enquanto presidente da Ordem, deve ter exercitado um sentido qualquer de vigilância sobre isto. Nós, na verdade, da Ordem dos Advogados do Brasil, e este escriba se põe dentro da expressão nós, fomos muito tímidos nesse combate. Deixamos que isso acontecesse durante anos e anos e anos. Deixamos que as facilidades na autorização à montagem de faculdades de direito fossem colocadas de tal forma que hoje em dia uma faculdade de direito a mais ou a menos não faz grande diferença no aviltamento da profissão. Nós, na verdade, advogados ainda exercentes dessa profissão ou das especialidades que nós temos,
Nós advogados ainda fazemos milagre, porque combatemos e exigimos, às vezes solitariamente, respeito à nossa beca. É milagre que ainda estejamos sendo respeitados, parcialmente embora, pela cidadania brasileira. Mas é uma tarefa dificílima, porque não se vê a nossa mãe, a nossa guilda, a nossa corporação num combate acirrado que deveria ter e manter diariamente a limpar os corredores e as gavetas do MEC. Isto é uma denúncia que este escriba faz, que nem é novidade, porque há quase 60 anos diz isso todo dia, todo mês, ou todo ano, a ponto de ser irritativo. Mas continua dizendo, como aquela criatura que estava a ser enterrada, que era uma useira e vezeira na tesoura, a apontar as falhas existentes à superfície. E quando estava a ser definitivamente enterrada, ainda surgia a mãozinha daquela criatura fazendo o sinal da tesoura atuando. Isso serve, evidentemente, à minha conversa com Antônio Cláudio Maria de Oliveira, que costuma exercer essa atividade jornalística especializada, inclusive com certa habitualidade no jornal O Estado de São Paulo. É o que acontece no Ministério da Educação e Cultura, uma conduta que precisa ser, sim, censurada, vigiada, pesquisada, investigada no presente, no passado remoto e no passamento próximo, porque este antigo rábula da advocacia criminal tem o olfato muito bom ainda. E sabe e percebe que as aranhas venenosas ainda se encontram dentro do gavetório do Ministério da Educação. E a Ordem dos Advogados, se silente não está, está mornamente criticando o todo, valendo que se chame a atenção do novo presidente do Conselho Federal da Ordem para essa particularidade. Dito isto, com um abraço ao Marizinho, que este escriba há muito não vê pessoalmente, é lembrá-lo de que valeria a pena que ele pegasse a sua pena, às vezes cáustica, e trouxesse apelo àquilo que faltou neste artigo criticando o ministro Sérgio Moro, que merece a censura, sim, se não por comportamento doloso, ao menos por não ter conseguido resistir à sedução combativa desse representante do Ministério Público Federal, que é, sim, supõe-se, sujeito passivo de uma investigação do próprio Conselho Superior daquele órgão diferenciado, mas que, se for apenado, há de ser com uma advertênciazinha, porque, pelo sim, pelo não, fez o seu trabalho de sereia e nada muito bem naquele mar desequilibrado e cheio de piranhas.
e la nave va.